Olá, meu povo, eu sou a Rai e hoje trago-lhe um tema muito pesado. Sempre falo aqui no canal que quando temos esse tipo de tema que envolve violência em série, assassinatos que envolvem crianças, sempre é bem pesado de se trabalhar. Pois, se você não tiver com a mente boa no momento para escutar, se torna difícil digerir. Esse tema não é para assustar, mas sim serve como um adendo para vigiar nossas crianças e entender que a sociedade é composta de duas faces, que existem predadores e psicopatas prontos para fazer o pior. Então, bora lá! Albert Fish, cujo nome completo era Hamilton Howard Albert Fish, foi um dos serial killers mais notórios da história dos Estados Unidos. Conhecido por seus crimes horrendos e comportamento perturbador, Fish foi apelidado de The Gray Man, o Homem Cinzento, The Brooklyn Vampire, o Vampiro do Brooklyn, e The Bogeyman, o Bicho-Papão. Sua vida é marcada por abusos, doenças mentais e um rastro de vítimas que ainda assombra a memória coletiva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber as notificações. E deixe aqui nos comentários qual tema gostaria de ser abordado, que vai fazer toda a diferença. Fish uma vez se gabou de que tinha filhos em todos os estados e, ao mesmo tempo, afirmou que seu número de vítimas era cerca de 100 indivíduos ou mais. Primeiros anos. Hamilton Howard Fish nasceu em 19 de maio de 1870, em Washington, D.C., Estados Unidos. Fish teve uma infância tumultuada. Seu pai, Randall Fish, tinha 75 anos quando Albert nasceu e morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Sua mãe, Ellen, foi incapaz de cuidar dos filhos sozinha e Fish foi colocado em um orfanato. No orfanato, Fish foi submetido a abusos físicos e emocionais severos. Ele alegou que foi durante esse período que desenvolveu ali tendências masoquistas, uma resposta ao tratamento cruel que recebia lá. Esses abusos influenciaram profundamente no seu desenvolvimento e comportamento subsequente, vida adulta e casamento. Fish trabalhou em vários empregos, incluindo como pintor e trabalhador braçal. Ele se casou em 1898 e teve 6 filhos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John e Harry Fish. Apesar de manter uma aparência de normalidade, Fish já estava mergulhado em comportamentos perturbadores, incluindo automutilação e fantasias sádicas. Fish começou a ensinar jogos estranhos e estranhamente sadomasoquistas a seus próprios filhos, antes de desenvolver uma obsessão pelo canibalismo. Como precursor de consumo de carnes humanas, ele começou a comer carne crua, refeições que ele frequentemente convidava seus filhos para compartilhar. Sua esposa o abandonou para viver com outro homem em 1917. Essa rejeição afetou ainda mais a saúde mental de Fish, que começou a ouvir vozes e ter alucinações. Escalada de crimes. Fish começou a cometer crimes sexuais e homicídios nos anos de 1920. Ele se dirigia principalmente a crianças. Ele abusava de meninos mais novos, de preferências menores de 6 anos e, em sua maioria, deficientes ou negros. Ao reparar, então, em sua atração por garotos, ele passou a frequentar banheiros públicos masculinos com o intuito de observar meninos. Seus crimes frequentemente envolviam tortura, canibalismo e mutilação. Fish alegou ter matado várias crianças, mas foi formalmente acusado de apenas alguns assassinatos. O crime notório: Grace Budd.
O caso mais infame envolvendo Albert Fish foi o sequestro e assassinato de Grace Budd. Em 1928, Fish visitou a família Budd sob o pretexto de oferecer um emprego ao seu irmão de Grace. Em 25 de maio de 1928, Albert Fish leu um anúncio do jornal postado por um jovem chamado Edward Budd e então decidiu que mataria Budd. Fish, então, um estuprador e assassino realizado, visitou a família de Budd sob o pretexto de oferecer um emprego ao homem. Mas quando ele conheceu sua irmã de 10 anos, Grace, Fish decidiu mudar sua vítima. Ele conseguiu convencer os pais de Grace e deixá-lo levar a menina para uma festa de aniversário fictícia. Fish levou Grace para uma casa abandonada onde a matou e canibalizou partes de seu corpo. Carta à família de Budd. Em 1934, Fish cometeu um erro fatal ao enviar uma carta anônima para a mãe de Grace, detalhando os horrores que infligiu à menina. Parte da carta. Em 3 de junho de 1928, visitei você e trouxe queijo e morango. Nós almoçamos. Grace sentou no meu colo e me beijou. Decidi comê-la. Com o pretexto de levá-la a uma festa, você disse que sim, ela podia ir. Eu a levei para uma casa vazia em Winchester que eu já tinha escolhido. Quando chegamos lá, disse a ela para ficar do lado de fora. Ela colheu flores silvestres. Subi as escadas e tirei todas as minhas roupas. Eu sabia que se não soubesse, iria sujar o sangue dela neles. Primeiro eu a despi, como ela chutou, mordeu e arranhou. Eu a sufoquei até a morte. Então, a cortei em pequenos pedaços para que eu pudesse levar a carne para meu quarto, cozinhar e comê-la. Doce enterro seu pequeno corpo. A carta permitiu que a polícia rastreasse Fish e o prendeu em novembro de 1934. Muitos não acreditavam na veracidade da carta, porém, King seguiu todas as pistas. Um símbolo no envelope o levou até uma proprietária de um local onde Albert morou. A polícia usou as informações do papel timbrado que Fish usou para localizá-lo e detê-lo. Fish nunca negou o crime, prisão e julgamento. Durante o julgamento, a defesa de Fish argumentou insanidade, citando seu comportamento bizarro histórico de doenças mentais. No entanto, ele foi considerado culpado e sentenciado à morte. Já em 16 de janeiro de 1936, Albert Fish foi executado na cadeira elétrica na prisão de Sing Sing. Vítimas conhecidas: Francis McDonald, de 8 anos de idade, 15 de julho de 1924. Billy Gaffney, de 4 anos, 11 de fevereiro de 1927. Grace Budd, 10 anos, 3 de junho de 1928. Albert foi encontrado em casa. Ele tentou reagir à prisão com uma navalha, mas acabou sendo capturado pelos policiais. Em 1927, Billy Gaffney foi sequestrado no Brooklyn enquanto brincava com outra criança, com outro garoto de 3 anos de idade. Os dois desapareceram, mas o menor foi encontrado e quando questionado sobre Gaffney, ele apenas respondeu: foi o bicho-papão, o levou. Apelido pelo qual Fish ficou reconhecido. O corpo de Billy nunca foi encontrado. Anos depois, Albert confessou e narrou friamente o homicídio. Já na cadeia, em sua confissão, assumiu ter cometido diversos assassinatos e descreveu todas as vezes que cozinhou a carne das crianças ao qual sequestrou. Sendo no total, o assassino disse ter matado pelo menos 23 e molestado mais de 400 menores. Impacto e legado. A história de Albert Fish é uma das mais perturbadoras na criminologia americana. Seus crimes e o sadismo incomparáveis chocaram a sociedade e trouxeram à tona debates sobre doenças mentais e criminalidade. Fish é
frequentemente citado em estudos de psicologia criminal e é um exemplo extremo de desvio comportamental. Concluímos então que Albert Fish permanece como uma figura sinistra na história dos crimes horrendos americanos, lembrando pela brutalidade de seus atos e pela complexidade de suas motivações. Já sua vida de crimes continua a ser um objeto de estudo e fascínio mórbido, refletindo os aspectos mais sombrios da natureza humana. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.